Olá, eu sou a Grace, dentista de bebês e crianças especializada em prevenção. E tenho a honra de estar hoje com o Dr. Weber Ursi, que é mestre e doutor em ortodontia, professor da Unesp e há 30 anos exercendo isso, e a nossa parceria também é longa nessa importância da prevenção e de poder dar informação e o melhor tratamento para os nossos pacientes, né? Sempre a ortodontia e a odontopediatria andando juntas. Como sempre deveria ter sido. Muito bem, obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu gostaria de saber qual a idade ideal para usar um aparelho ortodôntico? Tá. A resposta, assim, não é tão direta, mas geralmente a partir de 5 anos de idade, tá? Mas existem casos específicos, como mordidas cruzadas ou hábitos muito acentuados que necessitam iniciar-se antes. Mas eu diria entre 5 e 6 anos de idade, a maioria dos casos deve ser avaliados. Como saber se é necessário usar o aparelho? Como que uma mãe poderia perceber se ela tem que procurar um ortodontista ou não? Ok. Quando uma maloclusão é muito acentuada, mesmo um leigo percebe. Então, é fácil de detectar assim, um erro quando ele é muito acentuado. Mas quando é uma coisa mais suave, o leigo não tem como ele verificar isso. Então, na verdade, seria, na dúvida, levar para um odontopediatra e a partir de 5 anos para um ortodontista para saber se, primeiro, é necessário, se a relação custo-benefício é favorável para o paciente e se o início do tratamento seria adequado nessa época ou não. Entendi. Então, se ela já mantém uma consulta de 6 em 6 meses com o odontopediatra também vai perceber uma época oportuna. E o ideal, uma consulta preventiva com o ortodontista por volta de 5, 6 anos, seria o mais adequado. Exato. É uma consulta com ortodontista. A Associação Americana de Ortodontia recomenda isso, a partir de 6 anos de idade, uma avaliação. Não significa tratamento. É apenas uma orientação e tirar algumas dúvidas que os pais possam ter. Qual a importância do tratamento ortodôntico? Olha, embora a procura pelo tratamento muitas vezes se dê por uma questão estética, que o paciente manifesta o desejo, na verdade, muitas das vezes é mais decorrente de uma necessidade funcional, que ele necessita de uma correção dentária para que seus dentes possam ter uma longevidade, né? Hoje, com expectativa de vida cada vez maior, né, a gente tem que estar preparado para os próximos, uma criança, 80, 90 anos, no mínimo. Então, uma maloclusão, ou seja, dentes fora de posição, sempre ocorre mecanismos de desgaste de dentes e problemas gengivais ao longo do tempo. Então, na verdade, é uma maneira de prevenir que isso aconteça, fazendo a correção ortodôntica numa época adequada, que seria um tratamento normalmente na fase de dentição mista, né, que é a partir de 6 anos, geralmente é um tratamento mais rápido, cerca de 1 ano, e uma segunda fase na adolescência, depois que os segundos molares tenham rompido, normalmente depois de 12 anos de idade. Eu queria saber, assim, o que tem de novo? Quais seriam novas tecnologias na ortodontia? Atualize a gente. Bom, o que tem de novo na ortodontia são, primeiro, o uso cada vez maior de tecnologia, né? Então, sistemas digitais. Então, a tendência da ortodontia de agora para frente é trabalhar bastante com escaneamento, né? Ao invés de fazer moldagem, que é aquela massinha desagradável, né? Que dava uma ânsia outra. Vocês odeiam. Fazer escaneamento, daí você faz o planejamento virtual e daí você faz o desenho do tratamento, que pode ser um aparelho fixo, pode ser um aparelho removível, dependendo do caso. Mas basicamente isso agiliza e também dá para o paciente ter uma ideia, uma percepção de como vai ficar, né? Que sempre foi uma dificuldade, né? Nossa, porque o paciente não consegue imaginar o resultado, né? O profissional mais ou menos imagina, o paciente não. Então a tendência é essa, para que o paciente possa ter uma participação mais ativa na decisão do que fazer, quando fazer e o resultado a ser obtido no final. Entendi. Né? A expectativa acaba se correspondendo. Então vai ficar mais ágil, vai ficar mais mais ágil. E também a questão de impacto ambiental, né? Uma vez que a gente vai usar menos material
e mais a parte virtual, mais né? sustentável. Então você vai ter menos consumo de água, de material, Olha. de gesso, de sujeira, de tudo, né? Então, na verdade, tem até um impacto favorável para a natureza. Passe um pouquinho sobre a diferença da ortodontia para a ortopedia. Ok. Ortodontia, basicamente, é o tratamento utilizando aparelhos fixos, geralmente na adolescência. A ortopedia, embora exista a especialidade que também atende esses pacientes utilizando aparelhos removíveis, ao meu ver, ela está mais indicada em pacientes ou com dentes de leite ou na dentição mista, que seria de 6 até 11, 12 anos de idade. Então, em termos assim de protocolo, eu utilizo ortopedia e ortodontia. Então, a ortopedia eu utilizo em pacientes de 0 a 12 e a ortodontia pacientes acima de 12. E definitivamente em adultos a ortodontia é mais eficiente. Entendo. Então, existe uma indicação, por exemplo, a ortopedia seria mais numa época que está em crescimento, que está para a gente poder estimular, e a ortodontia mais já para consertar, porque já não... Exatamente, essa é a visão que eu tenho, embora eu queira ressaltar que exista outras visões, isso é uma filosofia, Sim. Né? Então, é uma escolha que eu fiz baseada em evidência científica. O que é evidência científica? É o conhecimento que existe na literatura que dá sustentação às nossas decisões clínicas. E hoje é assim que se procede praticamente 90% do mundo inteiro. Okay. Pode usar aparelho em dente de leite? Sim, pode e deve, mas tem que ter bem indicado, né? Então o que eu vejo muitas vezes é um excesso de tratamento, sabe? Então, particularmente nessa idade, muitos dos problemas na fase que vai de 0 a 5, 6 anos, que são dentes de leite, né? Você tem coisas que vão melhorando com o passar do tempo. Então, na verdade, muitas vezes apenas o acompanhamento ele é adequado. Mas tem situações que realmente necessitam. Então, um paciente que tem a mordida aberta, mordida cruzada, e tanto no sentido lateral quanto posterior, que seria o paciente que morde de lado ou morde para frente, né? Esses casos precisam ser feitos, iniciado o tratamento o quanto antes. Então, como já me referi anteriormente, a Associação Americana de Ortodontia tem os parâmetros. E os 3 casos que eles recomendam são esses 3. Mordida aberta, mordida cruzada lateral e mordida cruzada anterior. Porque não fazer esse tratamento vai trazer sequelas no crescimento, no desenvolvimento. Então, o ideal seria preventivamente já corrigir para... Porque também a gente não pode esquecer que o dente permanente segue o de leite, né? Então, para poder ter... É como se o paciente usasse, quando ele tem essas 3 condições, é como se ele usasse um aparelho na boca para ficar pior. Então, na verdade, você transcende o impacto nos dentes e começa a afetar daí o esqueleto. Daí realmente vai causar uma distorção que é difícil de corrigir depois. Então, nessas situações você tem que começar cedo. Então, se falando de prevenção, vale a pena ter esse diagnóstico, procurar um profissional para ter esse diagnóstico adequado. A importância da documentação ortodôntica sempre é necessário? Qual a função dela? Fala um pouquinho para mim, por favor. Tá. A documentação ortodôntica, ela deve ser levada em consideração, primeiro, o benefício que ela está lá para o diagnóstico, né? Então, muitas vezes não é necessário que ela seja completa. Então, por exemplo, um odontopediatra, né? Se ele solicitar uma radiografia panorâmica aos 7, 8 anos de idade, já é suficiente muitas vezes, não é necessário toda a documentação completa. Então, cada caso tem que ser analisado o grau de necessidade para que você não exponha a criança à radiação de maneira desnecessária. Então, a tendência atual é diminuir a radiação e a gente só pede realmente aquilo que for necessário. E uma radiografia a cada 2 anos, a quantidade de radiação é mínima e não prejudicial à criança. E hoje em dia, com a digital, menor ainda. E quando a gente tem uma dúvida muito grande de um problema que não dá para ver na radiografia, a gente pede uma tomografia com BIM, que é a tomografia odontológica, que também tem uma radiação um pouquinho maior que uma radiografia panorâmica, então a gente só usa ela quando a gente tem realmente uma dúvida. Mas aí o diagnóstico também é extremamente preciso. Muito mais preciso do que você vê em 3D. Né? E a parte de moldagem,
da documentação, isso algumas, quando vai começar a colocar um aparelho, precisa documentar. Mas a moldagem seria qual função? A moldagem hoje a gente está substituindo pelo escaneamento. Então, por exemplo, em São José dos Campos já tem 2 ou 3 centros de documentação que tem scanner. O futuro, os consultórios de ortodontia vão ter scanner, porque o preço ainda está muito caro. Então nem vai ser necessário mais a moldagem. Ó, que notícia ótima! Para quem já fez moldagem sabe do que nós estamos falando. Vamos ficar livre da massinha. Direto no consultório de uma criança que está respirando pela boca ou chupando chupeta e está com uma mordida errada e eu falo, vamos modificar para poder melhorar, para poder prevenir, e a mãe justifica para mim, olha, nem precisa, porque eu e meu marido usamos aparelho, é certeza que ele vai usar. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a hereditariedade e os maus hábitos para a gente poder explicar uma situação dessa. Ok. Toda monoclusão, ela não acontece por acaso, né? Ela tem que ser provocada por algum fator. Então, na verdade, a conjunção desses dois. A hereditariedade ela tem um papel importante, mas ela é agravada pelo mau hábito. Então, um exemplo, 2 crianças que chupam o dedo. Se uma delas tiver uma hereditariedade, um padrão de face mais longo, com a sucção digital, ele vai ter um acentuamento dessa condição. E muitas vezes fica quase impossível só com a ortodontia você conseguir reverter isso. E esses pacientes às vezes precisam até de uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia na face quando adultos. Ou causa alterações assim maiores para ele no decorrer da vida, prejudiciais à função, deglutição, fala. Enquanto outra criança que tenha um padrão facial mais braquicefálico, que é uma face mais curta, por exemplo, como a minha, o impacto, por exemplo, da sucção digital é menor, tá? Porque o meu padrão compensa. Então, na verdade, você tem que filtrar o padrão hereditário do ambiente, do ambiental, daquilo que está provocando dano, né? Mas seguramente nenhum hábito como sucção digital, respiração bucal, dedo é favorável. Nenhum deles é favorável. Ele pode no máximo ter pouco impacto, mas geralmente o impacto é muito negativo. Então, nesses casos, quando a mãe fala, mas eu e meu marido usamos, mais um motivo para tirar o mais rápido possível. Exato. Para poder resolver, né? Se tirar, às vezes nem vai precisar. Então, olha às só. vezes nem vai precisar, né? Comigo sobre o bruxismo. Eu tenho percebido, não sei se é impressão minha, cada vez mais em crianças mais novas. Então eu queria que falasse sobre o bruxismo infantil. Ok. Bom, o bruxismo é uma atividade parafuncional, né? O que quer dizer parafuncional? Não faz parte da função normal do ser humano ranger ou apertar seus dentes. Agora, em crianças, particularmente na troca dos dentes, que seria por volta aí dos 6 até os 8 anos, 9 anos de idade, é muito comum. Não quer dizer que seja normal, é comum, né? Como você detectar. A maioria das crianças abandona o hábito. Quando não tem uma cura específica, tem controle. Então, geralmente se trata esses pacientes utilizando aparelhos intraorais para dormir, para evitar o desgaste dos dentes. Mas isso não é cura, é controle. E também se recomenda que seja introduzida para a criança atividades que ela possa gastar sua energia extra. Seriam atividades físicas, né, aeróbicas, então prática de esporte, não ficar muito tempo sedentária. Celular, tablet. E também tem a questão que você mencionou cada vez mais cedo. Né? Isso tem Por que eu acho isso que está acontecendo também? Porque hoje a vida das crianças está muito antecipada, né? O que antes a gente fazia aos 12 se faz aos 6. Então, elas têm atividade, às vezes estudam em escola de período integral ou estudam meio período, mas no contra-período tem muita atividade. Então, elas precisam de uma secretária para agendar as atividades. Então, isso causa nelas também um certo estresse, que às vezes é manifestado durante a noite. É a maneira que ela tem de descarregar a tensão que ela acumulou durante o dia. Entendi. Respiração bucal. Quando eu percebo no consultório que a criança está respirando pela boca, eu falo assim, olha, a gente precisa procurar um otorrino para avaliar. Ela fala assim, não precisa. Meu marido respira pela boca também. Então aí às vezes eu brinco e falo assim, marca 2 consultas para o seu marido e para o seu filho. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre respiração bucal. Tá. Respiração bucal talvez seja o hábito, a gente chama de hábito, né? Pior que a criança possa ter.
entendeu? Pior do que sucção de dedo, tá? É a respiração bucal, porque ela causa um desequilíbrio total em toda a parte muscular e esquelética, e impacta os dentes também, né? E o pior da respiração bucal é que muitas vezes à noite esse paciente ele tem problemas respiratórios noturnos, né? Alguns roncam, então não é normal uma criança roncar. Se o pai ronca, é hereditário, tem que roncar também. Tem que ser feita uma avaliação. Então, novamente, a ida a um profissional da área, que seria, no caso, um otorrinolaringologista ou um médico do sono, caso haja suspeita de apneia noturna, tá? É sine qua non, tem que ser feito. Então, como é que você vai suspeitar que o teu filho tem o grau pior de respiração, que é a apneia noturna? Então, geralmente são crianças que se debatem muito à noite, se mexem muito na cama, tá? Dormem com a boca aberta, roncam, têm dificuldade de ganho de peso, de altura. Algumas vezes são taxados como crianças hiperativas, porque é diferente o adulto que tem apneia, ele tem sono durante o dia. A criança que tem apneia, ela fica irritada, então ela fica às vezes hiper excitada e às vezes até na escola, né, isso causa um problema. Então poderia até confundir um diagnóstico de... Exato, e interessante, já foi feito várias pesquisas que crianças que fazem o tratamento com melhora de respiração, seja com ortodontia, fazendo uma expansão, ou tratamento com medicação ou cirurgia que melhora a respiração, elas melhoram inclusive o seu desempenho escolar. Olha. E algumas crianças que têm enurese noturna, quer dizer, fazem xixi depois de uma idade aceitável, já mais velhos, também está relacionado com a apneia de sono. Que importante. Importantes dicas para a mãe ficar atenta e poder procurar um profissional. Hoje, na verdade, a gente não trata mais a boca do paciente, a gente trata o paciente como um todo. Nunca chega uma caixinha com dente, né? É o todo e a gente tem que... É a nossa responsabilidade. Verdade. De uma higiene correta quando se usa aparelho. A higiene correta teria que ser sempre. Mas existe alguma relação quando se usa aparelho da necessidade de uma higiene adequada? Então, particularmente vamos falar de adolescentes com aparelhos fixos, que é o grupo de risco maior, tá? Porque normalmente uma criança menor, a mãe tem um controle maior, tem um acesso. E ela muitas vezes também. Ela escova os dentes porque a criança não tem dexteridade. Mas é difícil o adolescente deixar a mãe escovar, né? E é o grupo pior, né? Porque eles, normalmente, se eles, antes de colocar o aparelho, já têm uma higiene ruim, eu tenho uma certeza, só vai piorar. Não dá para melhorar. Então, na verdade, existem casos que a gente tem que adiar o início do caso até que a criança domine, não só a técnica de escovação, porque a técnica de escovação eles dominam. O dentista, o odontopediatra ensina, ele sabe escovar, ele só não escova. É a conscientização, né? É conseguir ligar essa chave de que aquilo é importante para ele, né? E é engraçado isso, parece que existe uma transgressão, não vamos escovar. Agora, digamos o pior que tem acontecido, né? Que você iniciou o tratamento e a higiene está ruim. O que você tem que ser feito? Tem que ser feito um programa de higienização controlada. Daí vai ter que ser ida no profissional com mais frequência. Então, ao invés de ir cada 6 meses, 4 meses, vai ter que ir cada 2 meses no dentista clínico, além do ortodontista. Porque o ortodontista não faz isso. Eu escuto muito mãe que fala assim, não, mas não precisa fazer limpeza porque o ortodontista faz. Não eu acho que não faz parte do escopo do tratamento ortodôntico essa parte. Obviamente, quando o paciente chega no atendimento e está muito ruim, eu vou fazer uma limpeza, uma profilaxia, mas eu sempre digo, olha, é necessário agendamento agora com o dentista que acompanha a criança de maneira sistemática, porque os riscos disso são perenes, né? Descalcificações, manchas, cáries, problemas gengivais. O tratamento ele não decorre de maneira adequada. Por exemplo, uma gengivite... Interrompe o tratamento, você tem que parar, você tem que tirar o aparelho, muitas vezes isso perde. Então, na verdade, vale o esforço, né? E vale a checagem, porque o impacto que o profissional tem é pequeno, ele está com a criança durante pouco tempo. 1 hora, cada 2 meses, alguma coisa assim. E o resto do período faz parte, né? Eu também sou pai, tive crianças que passaram essa idade, mas eu sempre digo assim, ó, é melhor que a criança reclame
E até chore porque você está fazendo, do que eu chorar com as consequências depois. E quando tira o aparelho e tá tudo manchado porque não ouvi isso, dizer que o aparelho estragou o dente. Já ouviu essa? O aparelho não estraga o dente, né? O que estraga o dente é o que a gente chama de alergia à escova. Né? A criança tem alergia à escova, não encosta na escova. Isso estraga o dente. Porque aí vai dar a mancha e aí vai falar que... E daí, quando acontece essa mancha, ela é perene, muito difícil de ser eliminada. Então é fundamental é um que os sofrimento, pais, é uma mesmo dó. eles sendo adolescente, achando que são dono do nariz, não são. Não né? são, eles têm que ser monitorados. Tem que ser para E às vezes, como eu disse, às vezes não é o momento da criança, também, né, de iniciar o tratamento, às vezes a gente tem que adiar e respeitar isso. Porque não tem maturidade. Exatamente. Não é uma caixinha com dente, a gente tem que ver o todo. Tempo pode demorar um tratamento ortodôntico? Em média, claro que não é matemática, não tenho, mas para as mães poderem ter uma ideia. Ok. O tempo de tratamento ele é determinado por vários fatores, né? Então aí entra o primeiro deles, o mais importante, é a colaboração do paciente com o tratamento. Então, o quanto que ele participa. Esse é o determinante principal. Mais do que a gravidade do caso, é a participação do paciente. Então, por exemplo, quando eu preciso usar um aparelho, então um aparelho fixo ou um aparelho móvel, se os dois vão dar um efeito semelhante, eu prefiro sempre o fixo, porque ele é mais eficiente, embora tenha algumas questões que a gente precisa abordar, é um pouco mais desconfortável, né? Mais de higiene, mais difícil, mas o resultado é mais eficiente. Então, voltando à sua pergunta original, né? O tratamento, geralmente, numa criança na dentição mista, que seria uma criança de 6 a 10, 11 anos de idade, geralmente é 1 ano. A gente chama de fase 1 ou fase interceptora. Depois entra um período de acompanhamento. Daí o paciente volta ao consultório uma vez por ano. E a gente faz o monitoramento da troca dos dentes. Quando ele atinge 12 anos, como ele já fez uma fase, essa segunda fase geralmente é 18 a 20 meses. Então, na verdade, a gente reduz, né, o tempo de aparelho fixo na adolescência. Mas de uma maneira mais abrangente ainda na sua pergunta, eu diria, casos simples, situa-se na faixa de 14 meses, casos moderados 20 meses, casos mais complexos 30 meses. Tá? Essa é a média histórica, pelo menos comigo. Acho que... E tem casos assim, excepcionais que duram mais que isso. E os excepcionais geralmente são casos bem complexos, que envolvem tracionamento de dentes não irrompidos, cirurgia ortognática, casos assim. Tá, que se teria mais complexidade, daí demanda mais tempo. Ok. Eu quero agradecer de coração a sua generosidade de nos dar todas essas informações do seu tempo aqui com a gente. E gostaria de saber, se o pessoal tiver alguma dúvida, pode mandar que será respondido. Com certeza. Eu que tenho que agradecer a doutora Grace por essa oportunidade de estar compartilhando essas informações. Eu acho que são informações úteis, né? Eu acho que todo pai, toda mãe que tem uma criança tem essas dúvidas, né? Foi por isso que a doutora Grace escolheu esses tópicos. E a gente está aqui à disposição, porque parte da atividade de um profissional de saúde é orientar. Nem sempre vai ser tratar, mas orientar sempre. E a prevenção entra muito nessa parte e tem esse papel fundamental. Com certeza. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Grace. Obrigada. Gostou das informações? Estou super à disposição para qualquer dúvida que você tenha de como seu filho pode fazer parte de uma geração sem cárie. Me pergunte, siga nas redes sociais, que eu estou super à disposição para poder esclarecer as suas dúvidas. Até mais, pessoal. Tchau.